Vamos pegar nossas Bíblias e vamos abri-la na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Já estamos há algumas semanas que começamos a estudar essa epístola, uma epístola muito rica, muito orgânica, e temos aprendido coisas muito maravilhosas, como que na semana retrasada e semana passada nós falamos aqui no capítulo 1, versículo 13, acerca do império das trevas. E hoje, ainda aqui neste versículo, queremos falar acerca do reino do Filho do seu amor. Vamos ler, portanto, o capítulo 1, versículos 12 e 13. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Bem, amados, quem esteve aqui nas últimas 2 semanas, acredito que deu para ter uma compreensão razoável da exposição que nós fizemos acerca do que o apóstolo chama de o império das trevas, e sobre a libertação que o Senhor nos deu deste império das trevas, ou da libertação que estamos experimentando, né? A cada dia, levando em conta que a libertação do homem, ela acontece na mesma proporção em que o homem conhece a verdade de Deus. Jesus falou: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, na medida em que nós experimentamos a verdade de Deus, conhecendo-a no nosso espírito, essa libertação ela vai pouco a pouco acontecendo. É certo que, em razão das assertivas de Paulo, que ele coloca, ele nos libertou no tempo passado, e também coloca, ele nos transportou para o reino do Filho, não poucas pessoas, a partir de uma leitura isolada, uma leitura restrita, né, sobretudo as primeiras partes de cada epístola do apóstolo Paulo, muitos concluem que esta obra é uma obra já consumada em nós, a ponto de levar as pessoas a uma estagnação da vida cristã. Lógico, é importante que nós entendamos que a obra de Cristo, ela ocorre em 2 instâncias. Uma instância consumada, absoluta, quando Jesus, por exemplo, ao morrer na cruz, ele declara, antes da sua morte, dizendo: Pai, está tudo consumado. Quando Jesus diz está consumado, ele está declarando uma verdade absoluta. Ou seja, tudo aquilo que o Pai propôs no que tange a redenção do homem e que foi realizado por Cristo, está feito, está realizado, está consumado. E Paulo vai usar nas suas epístolas a expressão em Cristo para demonstrar que essas riquezas da redenção já estão garantidas porque já foram alcançadas e conquistadas por Jesus na sua obra de redenção. Ocorre que quando o homem ele crer no Evangelho, quando nós cremos no Evangelho, nós entramos para dentro de um processo de absorção dessa verdade, desse Evangelho. Começando ali, quando nós cremos, um processo de novo nascimento, um processo de santificação, um processo de justificação. Nesse sentido, nós podemos dizer que Cristo já nos santificou, razão porque a Bíblia fala que a igreja é constituída dos santos em Cristo Jesus. Mas veja que ele traz a expressão santos em Cristo, nele somos santos, nele justificados. Inclusive, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, nele já estamos, inclusive, o quê? Glorificados. Ocorre que agora o apóstolo Paulo passa a nos chamar a uma experiência de justificação, uma experiência de santificação, dizendo que nós precisamos, na nossa vida diária, no nosso viver o Evangelho, sermos santificados, sermos justificados, a partir de uma consciência que nós tomamos do Evangelho e passamos a experimentá-la dia a dia. Por esta razão, esses 2 aspectos, o aspecto judicial, que é um aspecto consumado e absoluto, e o aspecto orgânico, que é o aspecto da experiência, e isso aí é relativo, porque
passa pela nossa vontade, passa pela nossa disposição, passa pela nossa fé, passa pela resposta que nós damos ao Evangelho, em maior ou menor medida. Então, esses dois aspectos devem ser levados em consideração quando estudamos as epístolas de Paulo. E somente assim nós podemos compreender que nós estamos dentro de um processo de libertação do império das trevas. Em que sentido? Não que o demônio tenha poder sobre as nossas vidas, mas que estamos dentro de um processo de libertação, no sentido de que quanto mais nós assimilamos a verdade, não meramente do aspecto intelectual, mas assimilamos no nosso espírito, menos sofremos a influência do império das trevas ou a influência do engano, da sedução, é o que nos leva ao pecado. Nós sabemos que o que leva o homem ao pecado é a sedução do pecado, é a ilusão do pecado, são as trevas. Não há força real do pecado que conduz o homem ao pecado. No sentido de que não existe uma força que te obrigue coercitivamente a fazer isto ou aquilo, senão o engano dentro da consciência humana, do coração humano. Lembra, por exemplo, daquele texto de Tiago, na sua epístola, quando ele fala: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o seduz e o atrai. Ou seja, é certamente uma inclinação dentro do homem, enganosa, que o leva, o seduz ao pecado, ou seja, cultivar dentro de si, ou a praticar algo contra a vontade de Deus, contra Deus ou contra o nosso próximo, que é essa força operante de ilusão e sedução na consciência humana. Mas à medida que nós, então, provamos da verdade, vai ocorrendo, portanto, ao mesmo tempo, a libertação do império das trevas e o nosso ingresso efetivo e a nossa participação e experiência no reino do Filho do seu amor. Vejam, nós temos que entender essa expressão, o reino do Filho do amor do Pai. Isso porque, se nós vimos que o império das trevas consiste em tantas consciências iludidas e seduzidas para longe de Deus, ora, o que seria então o oposto? Esse reino do Filho do amor do Pai. Inclusive, se nós lermos os evangelhos, ou mesmo outras epístolas, vamos ouvir Paulo dizendo, os evangelistas falarem do reino de Deus e do reino dos céus. Mas aqui surge uma expressão nova, no caso, o reino do Filho do amor do Pai. Em que consiste esse reino de maneira específica? E aqui nós somos chamados, uma vez compreendendo, buscar essa experiência, esse ingresso no reino do Filho do amor do Pai. Para tanto, os irmãos olhem para o capítulo 1, por gentileza, de Colossenses capítulo 1, que a partir do versículo 15 em diante, Paulo ele começa a apresentar Cristo, o mistério de Deus, como tendo a primazia. O versículo 19, por exemplo, quando fala, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. O versículo 16 diz que todas as coisas foram criadas nele, foram criadas para ele, foram criadas por ele. Paulo vai colocar Cristo na centralidade da economia divina. Cristo enquanto centro da economia divina. E para entendermos essa questão, como Cristo assume esse centro da economia divina, o que vai gerar o conceito de reino do Filho do amor do Pai, nós temos que olhar para Cristo em dois aspectos. O primeiro, Cristo enquanto o herdeiro do Pai. Eu quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Vamos ler o versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes
e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Interessante como a Escritura traz essa revelação acerca de Cristo, dizendo que o Pai constituiu o Filho eterno, o Logos eterno, o Cristo de Deus, herdeiro de todas as coisas. Ora, quando se lê a Escritura, buscando compreender o Filho de Deus do ponto de vista da sua natureza eterna, nós sabemos que o Filho de Deus, o Logos de Deus, é o próprio Deus, né? Que não há separação. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, olhando para o Filho enquanto Deus, não há o que se pensar a esse respeito, porque sabemos da sua natureza absoluta, divina, né? Agora, uma vez que olhamos para a obra de Deus, e quando falamos da obra de Deus, nós pensamos em nós, em cada um de nós, porque a igreja faz parte dessa obra, nós redimidos fazemos parte dessa obra. Nós vamos observar que antes de todas as coisas, no projeto de Deus, ele primeiramente elege o Cristo enquanto herdeiro. Então vamos pensar nesta criação da qual nós fazemos parte. Não vamos pensar no universo ou nos multiversos, mas na criação da qual nós participamos. Deus fala assim acerca do seu Filho: o Filho será o herdeiro de todas as coisas criadas. Cristo é estabelecido dentro desse projeto e, portanto, o Filho agora ele tem uma obra a realizar. Nós sabemos, nós estamos agora, já temos o Novo Testamento que nos indica isso, que esta obra é uma obra de redenção. Ou seja, o Filho haveria de se fazer homem, o Filho haveria de se fazer carne, e por meio então desse serviço que o Filho haveria de prestar, porque o Filho se coloca como o servo de Yahvé, Isaías 53, é o servo de Jeová, é o servo do Pai. Ele vem então para cumprir a vontade do Pai. Este que cumpre a vontade do Pai se torna o objeto do seu amor, se torna o seu eleito, o eleito do Pai. Quando nós lemos o Evangelho, nós vamos verificar que por 3 vezes, durante a vida ministerial e terrena de Cristo, o Pai se manifesta de modo audível, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E as 3 vezes que isso acontece, Jesus está numa cena que de alguma maneira indica a obra que ele haveria de realizar, que é a obra de redenção. Primeira vez ele estava na ocasião do batismo, né? Quando ele estava saindo da água, ouviu-se a voz que dizia: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. O batismo enquanto uma figura da sua morte e ressurreição. Um segundo momento, João capítulo 12, quando os gregos foram ver Jesus, e era um momento áureo do ministério de Cristo, porque ele havia acabado de ressuscitar a Lázaro, a ponto de despertar a atenção dos gregos, homens sábios, homens de filosofia, de sabedoria, que foram saber quem é este homem que ressuscita mortos depois de 4 dias de sepultado. Então seria um momento, inclusive por ser um momento áureo, em que Cristo pudesse se apresentar aos gregos e manifestar algum outro prodígio para que eles pudessem fazer a verificação de que Jesus era um grande homem de fato e de verdade. Mas não, no momento que se pensava que ele deveria se gloriar, ele simplesmente diz diante dos gregos: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Novamente, Cristo está aqui experimentando a morte e manifestando em palavras, dizendo que ele veio ao mundo com o objetivo de morrer. Assim como o grão de trigo que morreu, ou que morre para produzir frutos, ele veio morrer para produzir frutos. Neste momento, o Pai intervém dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. E por fim, quando Jesus estava lá no Getsêmani, né, quando ali apareceram, ou melhor, no Monte Tabor, desculpe-me, quando apareceram Moisés e Elias, né, e diz a Escritura em Lucas capítulo 9, que eles conversavam com Cristo
acerca da sua morte, e é neste momento, então, quando Pedro fala, a voz de Deus novamente se manifesta dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Ou seja, as 3 vezes em que Deus manifesta de forma audível, falando que o filho é o objeto do seu amor, esses momentos estão vinculados e relacionados à obra que Cristo veio realizar, a obra de redenção. O que implica que é por meio da morte de Jesus, por meio da sua obra de redenção, que se instaura o reino do Filho do amor do Pai. Ou seja, esse reino é um reino constituído de todos os que foram redimidos. Todos aqueles que estão agora gozando desta redenção e já estão experimentando redenção. Por isso que se diz que nós somos libertos do império das trevas, ou seja, desse domínio de sedução do pecado, sendo restaurados, sendo resgatados e sendo trazidos para dentro do reino do Filho do amor do Pai. Então, a experiência deste reino é a experiência da obra de redenção. No sentido geral, podemos dizer que o reino de Deus é toda a criação de Deus. Pense isso comigo. O reino de Deus. Ora, se o reino pertence a Deus, e aqui eu estou fazendo uma distinção entre reino de Deus, lato sensu, uma expressão bastante ampla, para o termo específico, o reino do Filho do amor do Pai. Essa diferenciação. O reino de Deus, ora, se o reino é de Deus, isso implica que todo o universo, onde houver vida, onde houver criação, ali estará o reino de Deus. Porque não há lugar em todo o universo, ou que sejam nos multiversos, sejam os mundos visíveis, invisíveis, seja lá o que for, tudo deve estar de acordo com o controle divino, com a soberania divina. Então, o reino de Deus, ele não pode ser outra coisa senão toda a criação de Deus, onde ele está presente imanentemente de acordo com a lei da criação, com a lei da manutenção do universo, por meio do seu Espírito. Quando, porém, diz o reino do Filho do seu amor, fala de uma experiência, agora, que ela é exclusiva daqueles que ingressam efetivamente nessa experiência de redenção. Nesse sentido, todos os homens estão no reino de Deus. Mas quantos que viram esse reino e, vendo este reino, entraram para esse reino por meio da redenção e agora, portanto, podem usufruir das bênçãos deste reino? Quando Jesus diz lá em João capítulo 3, e aos domingos nós estamos tratando disso, sobre regeneração, Jesus fala para Nicodemos sobre a necessidade que o homem tem de ver o reino de Deus e de entrar no reino de Deus. Não sei se vocês já tentaram, mas Jesus fala assim no capítulo 3, versículo 3, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No versículo 5 ele diz, se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O que implica que antes de se entrar no reino, é preciso vê-lo. É preciso que os olhos espirituais sejam desvendados e seja então revelado a essas pessoas esse reino do Filho, que é o reino em que o próprio Filho encarnado instaura por ocasião da sua encarnação e da sua humanidade. Tanto é que somente quando esse homem Jesus, ele morre na cruz e ressuscita, é que ele então é exaltado e ele é constituído Senhor e Cristo. O que implica que a inauguração do reino do Filho do amor do Pai só acontece por ocasião da sua ressurreição. Ou seja, nós estamos aqui pensando o reino de Deus de maneira bem específica, enquanto a obra, ou melhor, enquanto a sua autoridade, o seu governo e todas as benesses provenientes da obra de redenção. Alguém poderia falar, pastor, quais são essas bênçãos deste reino do Filho do amor do Pai? E aqui nós vamos ter que adentrar a questão da experiência da vida cristã de cada uma dessas bênçãos. Efésios capítulo 1 diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus.
Se eu perguntasse para vocês, vocês acreditam nisso? Que nós somos ou fomos abençoados com toda sorte de bênçãos? Lógico, não está escrito, é uma declaração, é um fato, é uma verdade do Evangelho. Porém, quando nós olhamos para a nossa própria experiência, e a nossa experiência ela é toda eivada de situações difíceis, muitas vezes de queda, muitas vezes de um certo desespero, de certa angústia, muitas vezes, né, de pecados não superados, não vencidos, de traumas não tratados. E muitas vezes nós ficamos pensando: Senhor, o que acontece? Por que o teu evangelho é tão rico e às vezes a nossa experiência ela está tão distante? Não é? Como fazer para tocar essas bênçãos espirituais que estão em Cristo e que são próprias desse reino do Filho, do amor do Pai? Para tanto, nós temos que olhar para o próprio Filho, enquanto homem, porque é Ele quem não somente instaura este reino, mas Ele inaugura este reino. Ou seja, vamos pensar, o Cristo de Deus se fez carne, se fez homem. Enquanto homem, Ele foi um homem como todos os homens. Diz a Bíblia que Ele se tornou participante de carne e sangue, a nossa semelhança. Que Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. É dito em Isaías capítulo 7 que quando Ele chega no momento de despertar a sua consciência para o bem e para o mal, Ele aprende a desprezar o mal e a acolher o bem. Então Ele tem uma vida humana, tanto quanto a nossa, em nada diferente da nossa. Ele venceu todas as coisas como homem. E dois fatores garantiram ao homem Jesus a vitória. E por esses dois motivos que eu vou apresentar, é que então se instaura o reino do Filho, do seu amor, e é por esse motivo então que Ele próprio é o primeiro a inaugurar e a experimentar as benesses, as bênçãos deste reino. O primeiro aspecto é a obediência do Filho. Muitas vezes nós queremos experimentar o Evangelho. Se você perguntar numa grande congregação, numa grande assembleia, num congresso, numa conferência, quantos desejam experimentar o Evangelho, todos dirão que sim. Eu digo que sim. Ocorre que esse reino do Filho é um reino que ele se alicerça sob o fundamento de profunda obediência ao Pai. O Filho, desde o momento em que ele entra no mundo, até o seu último suspiro enquanto homem, ele é completamente obediente ao Pai. Mas não é uma obediência, como muitas vezes nós chegamos a pensar, até porque eu não duvido, do desejo de nenhum de nós aqui, de ser obediente a Deus. Eu creio que todos os cristãos, e mesmo não cristãos, muitas vezes desejam ser obedientes a Deus, querem obedecê-lo, cumprir a sua vontade. Entretanto, o que motiva, o que levou o Cristo de Deus a ser obediente de modo absoluto ao Pai, é o segundo fator, que é o amor que ele tinha pelo Pai. Nesse sentido, somente o amor a Deus é que pode nos levar à obediência. Não existe nenhuma outra maneira, uma vez que somente a obediência em amor, ela é verdadeira, ela é legítima. Porque muitos obedecem a Deus pelo medo, outros pela culpa, outros pelo desejo de ganhar alguma coisa de Deus. Ou seja, geralmente está sempre fazendo alguma coisa para Deus na base da troca. Nesse sentido, seria mais ou menos assim: alguém tentando agradar a Deus, sendo que a própria pessoa que deseja agradar a Deus, ele não é exatamente aquilo que ele está fazendo. Seria uma obediência meramente exterior, uma obediência meramente externa. É, no caso, uma obediência do dever fazer. Se nós dessemos aos irmãos uma cartilha de tudo o que se deve fazer, e o Novo Testamento tem muitos textos que falam disso.
Ele nos indica que nós devemos caminhar 2 milhas quando nos obrigarem a caminhar 1, devemos dar a outra face quando nos baterem na face direita, que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, tem um tanto de mandamentos que nos apontam o que devemos fazer, mas quando queremos fazer, o que acontece? Nós tropeçamos na nossa deficiência, na nossa fraqueza, na falta de poder, de suficiência. E isso acontece simplesmente porque nós queremos realizar algo que nós ainda não somos. Por isso que o cristianismo, ele sofreu tantas derrotas ao longo da sua história, porque ele sempre está ensinando o caminho contrário. Ele ensina o caminho do dever fazer para ser salvo, do dever fazer para manter a salvação, do dever fazer para que você se sinta adequado de acordo com a vontade de Deus. Ao passo que desde o Antigo Testamento, desde os rudimentos, o homem ele é chamado, ele é convidado a amar a Deus. Veja que depois que Deus deu tantos mandamentos para o povo de Israel, Deus ele deu uma lei máxima, dizendo que os israelitas, eles deveriam ensinar a seus filhos essa lei máxima, atando essa lei como frontal sobre a testa ou na mão, falando aos filhos ao levantar, ao deitar, ao caminhar, dizendo: o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Então veja que quando Paulo diz da libertação do império das trevas e o ser transportado para o reino do Filho, as duas coisas estão implicadas aqui claramente. Porque o que são essas trevas, senão o engano de Satanás que nos fez nos afastar do Pai? Ou seja, se você observar bem, a queda do homem se dá porque o homem, não conhecendo a Deus e conferindo a Deus uma série de coisas que não é verdadeira relativas a Deus, ocorre agora que o homem passa a não mais amar a Deus. Aí ele passa a temer a Deus no sentido do medo, e ele passa então a jogar com Deus, tentando até enganar a Deus para ver se livra de alguma punição, mas o homem não é levado a servir a Deus por amor. Por isso que a Bíblia diz que a vida eterna consiste em conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós o amamos. Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, se percebe claramente que todo aquele processo, tanto o processo de deserção do filho, quando ele sai de casa, quanto o seu retorno, estão vinculadas à questão da visão que ele tinha acerca do pai. Ele sai de casa porque ele cria uma imagem do pai que não é uma imagem adequada, que é uma imagem errada. Certamente ele pensava algo acerca do pai que o levou a sentir ojeriza e sentir vontade de morar o quanto mais distante do pai. É esse sentimento de aversão que o fez sair de casa. Mas somente então, quando diz caindo em si, e o termo literal é entrando para dentro de si, no sentido de que quando as trevas se dissipam, aí ele lembra do pai, e aí ele começa a ver a bondade do pai, e a se lembrar que até os empregados na casa do pai têm pão com fartura, comem à mesa juntamente com todos, e aí ele começa a ser atraídos pelo pai. E aí ele começa a retornar ao pai no seu coração. De modo então que não existe obra efetiva de redenção, ou melhor, não existe experiência de redenção, senão quando o nosso coração começa a perceber o amor do pai. O filho, ele vai receber esse reino enquanto herança, porque o pai o constituiu herdeiro de todas as coisas, porque ele, amando profundamente o pai,
ele se faz homem em completa obediência, e vivendo em obediência por amor, ele agrada o Pai. Ele é o objeto do amor do Pai. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este filho, ele agora com a sua obra, ele nos propõe redenção. Tirar o homem da condição de pecado, de trevas que ele se encontra, para viver neste reino de amor e de obediência. E esse reino de amor e obediência, ele precisa ser compreendido, ser visto por nós. Os olhos do coração têm que ser abertos. É aquilo que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, né? O amor de Cristo nos constrange. Então, nós temos que procurar esse caminho do amor, essa compreensão desta obra do Pai, essa obra que Ele realiza por meio do Seu Filho, perdoando todos os nossos pecados. Daí, nós começamos, por meio do amor e da obediência, ter acesso a toda sorte de bênçãos espirituais. Alguém poderia falar assim, pastor, mas ouvindo dessa maneira, me parece que se coloca uma condição para que se experimente essas bênçãos. Porque somente quando, então, o crente entra numa experiência de amor e consequente obediência, ele tem acesso. E nesse ponto eu preciso explicar algo para os irmãos, eu espero que vocês recebam bem no coração de vocês. O cristianismo, sobretudo o movimento protestante evangélico, sobretudo o protestante, eles conceberam a obra de redenção única e exclusivamente do ponto de vista judicial. Em outras palavras, Cristo fez, está feito. Daí surgiu aquela máxima, né? Uma vez salvo, para sempre salvo. Daí se entra num conformismo e numa afirmação constante, que se você está salvo, você está salvo. E ponto final. E aí eles passam a fazer todas as declarações, o querigma do Evangelho, que é a consumação dessa obra, enquanto doutrina. E aí se passa 1 ano, 10 anos, já se vão 500 anos de reforma, com as mesmas asseverações, mas falta, certamente, a compreensão de que toda obra que Cristo realizou, ela só é experimentada por meio de um tomar posse da parte daquele que crê. Não existe uma fé meramente objetiva. Não existe para Deus uma fé meramente confessional, uma fé meramente professa. A epístola de Tiago é uma epístola clássica nesse sentido, que explica que a verdadeira fé é aquela que gera, ela produz fruto, ela produz resultado. Seria mais ou menos assim, você diz que ama a Deus, mas esse amor não te move a uma obediência. E é certo que a nossa obediência, ela vai crescendo e aumentando na mesma proporção que o nosso amor aumenta pelo Pai. O amor, ele é crescente. Nós podemos pensar que nós já amamos a Deus o suficiente, com todo o nosso entendimento, nossas forças, toda a nossa alma. Daí a necessidade, como diz o apóstolo Paulo, de desenvolvimento da salvação. De modo, então, que quando nós entendemos a nossa necessidade de experiência de salvação, nós nos pomos num caminho e numa atividade de fé. Então, não basta, por exemplo, olhem por favor na sua Bíblia, você decorar todo esse cântico, aqui a partir do versículo 13 em diante, é um cântico de declaração do que Cristo é e do que Ele fez. Se porventura você não observar que no capítulo 3 de Colossenses, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo, ele começa a nos convidar a uma reação. Olha para você ver. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, aí ele começa uma série, buscai as coisas lá do alto. Versículo 2, pensai nas coisas lá do alto. Versículo 5, fazei, pois, morrer. Versículo 8, agora, porém, despojai-vos.
Versículo 9, não mintais, não é? Versículo 12, revestivos. Versículo 13, suportai-vos. Versículo 16, habite ricamente. Versículo 18, esposas, sede submissas, maridos, amai, filhos, em tudo obedecei. Observa vocês que o Evangelho, ele não é uma mera proclamação, mas ele é um convite a uma experiência da obra de redenção. Ou seja, a redenção, que aqui no capítulo 1, versículo 14 diz, no qual temos a redenção, ela é uma redenção que nos redime. E alguém poderia até achar uma redundância, e alguém um pouco mais eloquente poderia dizer que eu estou usando de tautologia, né? A redenção nos redime, mas é lógico que a redenção redime. Ora, mas quando eu digo que a redenção redime, eu tenho fundamento em afirmar isso, porque muitas vezes se fala de redenção do ponto de vista meramente doutrinal, ou do ponto de vista meramente conceitual, ou do ponto de vista meramente judicial. Mas quando eu digo que a redenção redime, eu quero dizer que é o próprio Espírito de Deus que começa a nos libertar interiormente. É uma redenção, é um resgate que opera na alma, um resgate que se opera na consciência, é um resgate que se opera nas nossas faculdades, enquanto a nossa mente, nossas vontades, nossas emoções. É um processo de tornar-se outro, ou de nos tornar outro. É o novo nascimento. É a experiência, né, de nos tornar cada vez mais semelhantes ao Cristo de Deus no seu reino e cada vez menos mais conformados ao velho homem, ao velho Adão. É uma experiência de libertação. Então esse reino do Filho é um reino de paz, de alegria, de justiça, de amor, de obediência. Domingo eu estava aqui na reunião, durante o louvor, e eu pensando, né, era o Partir do Pão, e eu observando as canções, as letras das canções, e eu pensando, puxa, um dia ainda vai acontecer de a igreja se reunir, não para fazer um culto, no sentido como se entende. As pessoas às vezes vêm tão alegres de casa, e ao chegar no culto fica tão triste, porque se imprime uma certa religiosidade, porque se imprime uma certa reverência, né, como se porventura ninguém pudesse se alegrar, sorrir, pular, cantar, né, como diz o povo de Israel, alaridos, né, brados. Mas pensando, vai chegar um dia em que nós vamos ganhar uma consciência tão grande acerca do que Cristo fez judicialmente por nós, e nós estaremos experimentando isso tão efetivamente e organicamente dentro de nós, que nós vamos nos reunir para festejar. Reunião enquanto festa, enquanto, como eu posso colocar, enquanto uma comemoração de um feito que se realiza em nós a cada dia, por sabermos que nós não somente fomos comprados pelo sangue de Cristo, mas que nós estamos sendo libertados. E isso deve ser a nossa maior alegria. Porque eu vejo as pessoas fazem tanta festa, agora em época de Copa do Mundo, por exemplo, a gente se reúne com tanta alegria para assistir os jogos, né? Para quem gosta, né? Quem não gosta fica triste porque os outros estão alegres, né? Mas para quem gosta, se reúne, brinca e assa carne, fica feliz e tal. Mas muitas vezes nós, ao irmos para as reuniões, ficamos um pouco tristes, muito reverentes, muito trombudos, muito sisudos, né? Não que cada um tenha que ter a mesma expressão, eu digo, no coração precisamos encarar a igreja enquanto a reunião dos que são sendo libertos, estão sendo libertos. Uma alegria dentro de nós, para glorificar a Deus, para cantar, para sorrir, para dizer palavras, né, que declaram essas bênçãos do Evangelho.
De modo então que isso só pode acontecer a partir do momento que os olhos se abrem para entender. Tanto no sentido de glorificar, quanto no sentido de experimentar essa redenção do coração, essa redenção interior. Então veja, capítulo 1, vamos voltar aqui. Veja, vamos ler o 13 e o 14 novamente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. E o próprio versículo 14 nos traz essas duas ideias, né? Quando ele diz, nós temos a remissão de pecados, que é o sentido de que os pecados cometidos, eles já foram pagos pela morte de Cristo. Ou seja, o Senhor já pagou toda a nossa dívida. Aqui nós temos a proclamação daquilo que Cristo já fez. A morte de Cristo é uma morte vicária, é uma morte que pagou a nossa dívida. Havia um escrito de dívida que era contra nós, e uma vez que Cristo morreu, toda a nossa dívida foi paga. Nada mais nós devemos. Mas também é dito que no qual, nele, nós temos o quê? Redenção. Observa que a remissão de pecados diz respeito ao preço que foi pago. Agora, a redenção traz a ideia de que nós estávamos totalmente aprisionados e sem nenhuma condição de se livrar daquele cativeiro, mas nós fomos redimidos, trazidos de volta. Nós fomos resgatados. E esse resgate, essa redenção, fala, portanto, da nossa experiência da libertação dos pecados. E nesse sentido, quando nós pensamos, sobretudo no capítulo 8 de João, que é um capítulo áureo, que fala sobre a libertação do pecado, tanto quanto Romanos capítulo 6, lá Jesus ele ensina como ocorre essa libertação. Como ocorre. Eu quero que vocês me acompanhem, que eu quero apresentar alguns pontos que Jesus levanta. Como que essa redenção, como que esse resgate ocorre, essa liberação do pecado ocorre. Capítulo 8, veja que o capítulo 8 se abre falando da mulher pega no flagrante de adultério. Encontraram? Capítulo 8, a partir do 32. Veja na sua Bíblia. Vou ler a partir do versículo 30, é melhor. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Por que eu trouxe os irmãos para o capítulo 8 e pedi para começarmos ali a partir do versículo 30? Veja. Em Colossenses 1,13 diz que fomos libertos e transportados. Libertos do império das trevas e transportados. Aí eu estou convidando os irmãos desde o início para perceber a necessidade da nossa experiência nessa palavra proclamada. E aqui nós temos no capítulo 8 uma circunstância em que, tendo Jesus falado, ditas estas coisas, muitos creram nele. Nós estamos diante de uma situação bem similar à nossa. Nós também cremos no Senhor. Jesus pregando na ocasião, muitos creram nele, certo? Lá creram em Jesus, nós aqui também cremos em Jesus. Lá eles precisam de libertação, aqui nós também precisamos. Experiência. Versículo 31 diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, quando João escreve esse texto, e aqui ele está relatando uma cena que ele está percebendo, João está fazendo o registro de algo. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Como é que João sabia que muitos creram nele? Como ele ficou sabendo? Ora, pela manifestação. João não estava lendo o coração. João percebeu que muitos acreditaram na palavra de Jesus, que muitos responderam positivamente à palavra de Jesus. Seria mais ou menos aqui eu falar assim, olha, nós aqui cremos em Jesus, porque todos nós declaramos alto e bom som que cremos. Ou não? Nós, inclusive, nos submetemos a um batismo de água, simbólico, para manifestar publicamente aos homens, não para Deus,
a nossa fé. Aí Jesus então diz, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. 2 pontos. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então veja que as coisas não são exatamente como se coloca para nós. No sentido de que muitas vezes foi colocado, não, você está salvo, está salvo. Não, lógico, a salvação, uma vez começada, nós temos a garantia de que ela será completada em nós. Essa garantia não é minha, é do Filho. Agora eu estou tratando, não é da soberania divina, eu estou tratando da experiência humana. Ou seja, nós declaramos que Cristo tem uma obra de redenção, que aquele que começou vai completar. Mas nós vamos entrar para o campo da nossa experiência desta salvação. Ou seja, não podemos nos tornar indolentes em razão da proclamação da verdade. Jesus disse, olha, se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. E que nós temos um certo jogo de palavras. Ele diz, sois meus discípulos. Ele não diz, sereis. Ou seja, eu sou discípulo de Cristo hoje. Eu sou discípulo de Cristo agora. Então, o próprio Cristo está colocando, dificilmente se pode afirmar quem é e quem não é. Dificilmente se pode afirmar o real estado do coração daquele que disse que creu e que manifestou como quem tenha crido. Ele diz, será a experiência, se permanecerdes. É este permanecer nas palavras de Cristo é que demonstra o que de fato nós somos. Ou seja, a nossa fé, ela implica perseverança. Ou seja, na nossa perseverança se demonstra que nós somos. E na falta de permanecer na palavra, demonstra que nós não somos. Não é que nós fomos e deixamos de ser. Não, é que não somos. Então nós temos que pensar isso. Porque pensando isso, nós vamos ser libertos de uma série de enganos que podem estar dentro de nós, como sendo a influência das trevas. Querem ver? Vamos seguir. Veja, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, olha quanta situação. Permanecendo, saberemos que somos, e neste permanecer, nós estaremos conhecendo, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Aí começa todos os problemas daqueles que julgam ser de Deus. Começam todos os problemas daqueles que acreditam estarem na condição adequada, mas que estão sob a influência do engano. Versículo 33. Responderam-lhe. Responderam-lhe. Se nós lermos o versículo 30, e eu quero que vocês prestem atenção no que João está colocando, na sequência como ele está colocando. 30, muitos creram nele. 31, disse, pois, Jesus a quem? Aos judeus que? Não tem aí? Tem o quê? Aos judeus que haviam crido. É como que Cristo desafiasse a fé deles. Se permanecerdes na minha palavra, sois meus discípulos. E aí vocês vão conhecer a verdade. E aí a verdade vai libertar a todos vocês. Ou seja, vocês ouviram a palavra, creram na palavra, precisam permanecer nessa palavra, para que no permanecer, vocês se demonstrem discípulos verdadeiramente de Cristo e tenham a experiência da libertação pelo conhecimento da verdade. Só que aí eles reagem. Versículo 33. Responderam-lhe. Quem respondeu a Cristo? Os judeus? O que diz o texto? Com quem que ele está dizendo? Com quem que ele está dialogando? Com os judeus
que haviam crido. Olha que coisa interessante. Interessante, quando vocês encontrarão uma expressão assim, por exemplo, os judeus que haviam crido, se essa frase, essa oração, que haviam crido, estivesse entre vírgulas, você poderia até suprimir, porque estaria dando apenas uma característica dos judeus. Mas sem vírgulas, como está aí, está restringindo, dizendo, eu estou falando com os judeus que creram, não estou falando com os judeus que não creram. Perfeito? É a tal da oração subordinada, relativa, restritiva. Desculpa o palavrão. Está aqui. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Percebe que aqui havia um engano dentro deles, no coração? Qual engano? Nunca fomos escravos de ninguém. Não há nenhuma escravidão. Nós somos livres. Por que o Senhor nos oferece liberdade se nós já somos livres? Veja que na mente desses judeus que diziam crer em Cristo, que afirmavam verbalmente crer em Cristo, essa mente estava tomada de um engano. O engano de se considerar livre e, consequentemente, achar que não carece de libertação. Versículo 34. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, se vocês cometem pecados, é porque vocês estão sob a influência do pecado. Versículo 35. O escravo não fica na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. 37. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Isso porque logo eles argumentavam que eles eram descendência de Abraão. Olha o versículo 33. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, somos livres. Em que eles se firmavam? Eles se firmavam no fato de eles serem filhos legítimos, consanguíneos de Abraão. Ou seja, eles se firmavam simplesmente pelo fato de fazerem parte de uma linhagem. Isso é basicamente o que acontece nos dias de hoje. As pessoas se firmam no fato de afirmarem, eu sou evangélico, eu sou protestante. Eu não vou dizer eu sou católico, porque parece que nesse segmento o católico tem menos presunção do que nesses primeiros segmentos, de afirmar que é. Ou seja, é uma confiança, não na verdade, na experiência da obra de redenção, mas é uma afirmação na vaidade de fazer parte de um segmento. Jesus fala, se vocês fossem de fato filhos de Abraão, vocês não iriam querer me matar. Olha o versículo 38, ou 37. Bem seis que sou descendente de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Diz-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Agora veja essa frase, essa palavra. Replicou-lhe Jesus, se Deus de fato fosse o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Ou seja, se vocês são de Deus, vocês deveriam me amar, amar a mim, porque o Pai me ama. Ou seja, veja que a reação que se tem para com Cristo deve ser de amor. Mas não, eles tinham toda uma aversão
a verdade de Cristo, justificando ser filho de Abraão, justificando ser filho de Deus, mas as suas obras não corroboravam ou não eram de acordo com aquilo que eles professavam. Por isso se vê claramente aqui quantos enganos não há na mente de muitos que se firmam numa mera religiosidade. O nosso apelo é que nós venhamos a entender claramente a obra de Cristo, olhar para o crucificado. Não há outra maneira de nós sermos atraídos pelo Evangelho. Não tem outro meio, não tem outra saída, senão nós passarmos a contemplar a Cristo e este crucificado. Porque é na cruz que se manifesta o seu amor, se manifesta o seu perdão. E quando então nós começamos a entender que nós não tínhamos esperança, que nós não tínhamos os meios de pagar a nossa dívida, mas que Cristo nos amou incondicionalmente, amou-nos quando nós éramos inimigos dele, e que ele ainda assim morreu pelos nossos pecados, nos perdoou a dívida, nós passamos então a conceber não um Deus mau, não um Deus vingativo, não um Deus que ameaça, mas um Deus de amor. Aí nós passamos, esse amor de Cristo começa a refletir em nós, pela contemplação. Lembram lá de 2 Coríntios, capítulo 3, quando o apóstolo Paulo, falando sobre a nova aliança, e essa nova aliança é exatamente a aliança mediante a qual nós sofremos essa transformação, ele fala: e todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Ou seja, como é que isso acontece? Como é que o meu coração passa a amar a Deus? De que maneira eu posso amá-lo mais? De que maneira eu posso ser mais atraído efetivamente? Contemplando a obra de Cristo, olhando para Cristo, orando essa obra de redenção, pedindo a Deus que nossos olhos sejam abertos, os olhos do coração, para que nós possamos tocar esse amor divino. E ao tocar esse amor divino, nós passamos a amá-lo. Por isso diz que Cristo nos amou primeiro, portanto nós agora também o amamos. Aí começa esse amor de Cristo a se tornar o nosso amor por Ele. E amando, passamos agora a desejar viver a sua vontade. Aí as trevas vão sendo dissipadas. Aí a força do amor é que nos moverá e nos fortificará para seguir na sua palavra, para seguir na sua verdade, para guardar os seus mandamentos. É a força do amor. Não existe outra força. Infelizmente, se vê muito nos dias de hoje cristãos buscando poder, não somente para fazer curas, mas poder para viver. Pastor, a Bíblia fala do poder no homem interior, que nos leva... Sim, mas esse poder não é uma força como energia elétrica que entra em nós e te faz obedecer e cumprir. Que poder será esse do qual devemos nos revestir? Que poder é este que vai nos mover? Será que vai vir um Espírito do céu, um Espírito Santo descendo, entrando em você, te deixando elétrico, para poder fazer e realizar alguma coisa? Nós temos que desmistificar essas coisas e compreender o aspecto orgânico do Evangelho. Ou seja, é o amor a Deus que vai me mover a viver para Ele. Tanto é verdade que, se você observar Apocalipse capítulos 2 e 3, que mostra a história da igreja, e sobretudo quantas degradações a igreja enfrentou ao longo da sua história, quantos erros, inclusive chega até a demonstrar como que a igreja, ela sendo a noiva de Cristo, ao invés de aguardá-lo com fidelidade, o abandona e se casa com o mundo. Qual é a razão de tantas degradações em Apocalipse 2 e 3, ali das igrejas? É a primeira igreja. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, é o amor
a única força capaz de nos levar a viver a vontade do Pai. Não há outra coisa. Capítulo 8 de João. Pessoas que disseram que criam nele. E Jesus fala, mas vocês não guardam a minha palavra, vocês não têm a minha palavra. Vocês não são libertos, há muitos enganos, porque vocês não me amam. Se vocês me amassem, ou se vocês fossem de Deus, vocês me amariam. Então eu estou chamando a atenção dos irmãos para esse aspecto do amor a Deus. É preciso que nós redirecionemos a nossa vida espiritual, no sentido de, antes de querer fazer algo, pensarmos no ser, no meu coração, buscar amar a Deus. Amando a Deus, ou amar a Deus só é possível mediante o abrir dos olhos do coração e o contemplar o seu evangelho, contemplar a sua obra, tudo o que ele realizou. Há um texto aqui, eu quero que vocês abram, que diz exatamente isso, é 2 Pedro, capítulo 1, diz exatamente essa questão de procedermos segundo a verdade, em razão deste amor no nosso coração. Olha, capítulo 1, versículo 3 em diante. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, aí ele começa uma série de mandamentos, ou de ordenanças que se devem ser seguidas. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé, a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós aumentando, observem, fazei com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa vida, essa atividade espiritual, imagine só, reunindo a nossa diligência, ou seja, sendo nós diligentes, associar com a fé a virtude, associar com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade. Essas coisas existindo em nós, por meio de quê? Do pleno conhecimento de Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Ou seja, quando é que essas coisas nos faltam? Eu já ouvi muitas vezes, não uma, nem duas e nenhuma só pessoa, dizerem, pastor, eu estou tão fraco, não estou conseguindo prosseguir, desanimado, não tenho força. E a pessoa fica tentando, às vezes, com tanta boa intenção, inclusive, de querer realizar, de querer fazer, mas não consegue. E o apóstolo Pedro nos dá aqui as razões. Ele fala que quando falta-nos todas essas coisas aqui do versículo 5 ao versículo 7, ele diz, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Essa pessoa não está enxergando, ela não está percebendo o quê? Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos pecados de outrora. Ela deixou de perceber a obra de Cristo. Quando se converteu, no primeiro momento, ficou tão ávida, não sei quantos de vocês tiveram tal experiência, mas o princípio, parece que os primeiros dias ou meses de convertido, o chamado novo convertido, até tem aquela questão, dizem que o novo convertido tem um primeiro amor, vai para todos os cultos, e canta todos os hinos, e gosta de todos os testemunhos, e gosta de todas as reuniões, e vai para a reunião de oração, mas com o tempo vai se esquecendo. Parece que aquela angústia e o peso do pecado de outrora
foi perdida por causa do perdão de pecados, e agora a pessoa se sente purificada, se esquece da obra de redenção ou de remissão dos pecados, e agora ela não tem mais razão, ela não tem mais motivo, ela não tem mais força para caminhar, para prosseguir. Se torna uma pessoa infrutuosa. Isso também é um engano das trevas. Ou seja, não é porque nós estamos no reino da luz que nós não estamos sujeitos a muitos enganos. Quantas vezes nós nos sentimos inativos e mesmo infrutuosos? E às vezes estamos de fato, porque o engano, a ilusão, está no nosso entendimento. Eu costumo insistir que as reuniões da igreja, elas são de extrema importância. Olha, nós nos reunimos pelo menos na quarta e no domingo por 2 horas. Um pelo outro, vamos colocar 2 horas. Por que nós precisamos das reuniões? Porque é importante nos reunirmos. Porque nós somos constantemente influenciados. Nós estamos diariamente sendo influenciados por muitas coisas. E logo a ilusão, o engano, as trevas, começam a nos influenciar. E nós vamos ficando cada vez iludidos com tantas coisas e passamos a ficar, como diz aqui, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazei com que não sejais inativos. Passamos a ficar inativos. Nem infrutuosos, passamos a ficar infrutuosos. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego. Deixamos de enxergar. Então, quando nos reunimos, nós sofremos a influência da palavra. A palavra no reino da luz, a palavra enquanto luz, no entendimento, no coração, nós somos renovados, nós somos atraídos, nós somos reorientados. Então, nós temos a necessidade profunda de estarmos sempre reunindo para essa reafirmação, essa renovação, essa reorientação, para que nós venhamos estar sendo, o nosso olhar sempre trazidos de volta para a contemplação daquilo que Cristo é, para que nós venhamos a ser cristãos ativos, cristãos vivos, organicamente falando. Essa é uma necessidade orgânica e não uma necessidade mecânica. O mero ato de vir ou não vir, isso não implica muita coisa, mas é o envolvimento que nós temos na palavra. A igreja de Cristo, dos redimidos, que experimentam essas verdades e estão buscando a expressão dessas verdades, constitui esse reino do Filho do amor do Pai, que é um reino de amor e de obediência. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, tendo ele cumprido toda a vontade do Pai, na base da obediência, movido pelo amor, ele então é entronizado, ele é feito Senhor e Cristo, e se instaura nele esse reino do Filho, esse reino de redenção, esse reino no qual o Espírito de Deus está libertando a cada dia, está gerando um novo ser a cada dia em todos nós, nos levando a amar o Pai a cada dia mais e nos levando a andar em obediência a partir desse amor. Agora, essa nossa visão e esse nosso amor aumentará mais e mais na proporção em que nós conhecemos o Filho de Deus. Vamos voltar aqui, eu quero encerrar, voltando aqui para Colossenses, só chamando a atenção dos irmãos para o que nós vamos seguir a partir da próxima semana. Veja que no versículo 14 ele diz, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. A partir do 15 ele começa a nos apresentar a Cristo. Até agora ele fez as duas grandes declarações, que o Pai nos libertou do império das trevas, nós entendemos o que é esse império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho. Nós entendemos que nós estamos nesse reino de redenção, de obediência e de amor.
Agora ele passa a nos apresentar o Filho. Ele vai nos mostrar quem é o Filho dentro dessa economia divina. Cristo enquanto o herdeiro do Pai e aquele que, sendo o herdeiro, conquistou este reino por meio da sua obra. Ele conquistou este reino por meio da sua obediência. Ele adquiriu este reino por meio da sua obra. Não é um reino que foi dado ao Filho sem que ele cumprisse a sua obra. Não, ele cumpre toda a obra do Pai. Ao cabo é dito, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. É dito que, tendo ele ressuscitado entre os mortos, ele ascendeu ao Pai, foi entronizado, e Deus o fez Senhor e Cristo. Agora, esse reino está estabelecido. E aí vai apresentar, a partir do 15, quem ele é nessa economia divina. Se nós conseguirmos absorver no nosso coração cada uma dessas características do Filho, que aqui será apresentada, esse nosso amor, a nossa admiração, a nossa contemplação vai aumentando. Aumentando. Lógico, na semana que vem nós não vamos conseguir esgotar tudo, nós vamos começar ponto a ponto, demonstrando Cristo, a imagem do Deus invisível. É um aspecto. A gente vai gastar uma mensagem, duas, para explicar isso aqui. E qual é o nosso propósito? Que ao entendermos, nós passemos a admirar esse Cristo e a louvar esse Cristo. Quanto mais nós entendermos, quanto mais nós contemplarmos e louvarmos Cristo, nesse aspecto da sua obra, ou da sua natureza, ou da economia divina, mais nós vamos sendo ganhos. O objetivo é ser ganho no coração por esse Cristo maravilhoso, esse Cristo que se revela. Vamos demonstrar Cristo, o primogênito da criação de Deus, conforme se desenvolve no versículo 16, no 17, no 18, e assim sucessivamente. Quando chegarmos, eu estou dando um panorama para os irmãos, no capítulo 2, nós vamos nos confrontar com uma série de inimigos do Evangelho. Inimigos esses que são, não raras vezes, amados pelos cristãos. E não somente amados, mas desejados. O apóstolo Paulo traz à tona esse Cristo glorioso para que você, vendo, possa desprezar todas as coisas que não seja Cristo. É a libertação, para que no final das contas haja dentro de nós somente Cristo. Cristo, Cristo e Cristo. Esse Cristo nos ganhando no entendimento e no coração, nós estaremos no caminho certo para reinarmos com Cristo na sua manifestação. Porque somente assim a salvação orgânica ela opera no nosso coração. Amém?